O texto diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Se assente. Glória a Deus. O texto que acabamos de ler nos refere sobre um homem por nome de Jó. Ele estava na era patriarcal, sendo que o livro de Jó é o mais antigo do Antigo Testamento. É o primeiro, se for colocar na reta do cronograma da Bíblia, Jó seria o primeiro livro. Mas vem primeiro o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Depois os outros livros até chegar o livro de Jó, que fica antes de Salmo. Jó, para quem não sabe, quem escreve o livro de Jó é Moisés, sendo que Moisés ele vai enfatizar a vida de Jó. Como? Capítulo 1, Moisés ele vai estar escrevendo assim: e havia um homem na terra, de Uz, cujo nome dele era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Aqui quem está dizendo quem era Jó é o autor do livro. Aqui quem está relatando a vida de Jó é Moisés. Porque o que adianta eu ter a aprovação dos homens se ainda não tem a aprovação de Deus? O que adianta eu ser apresentado pelos homens se ainda não fui apresentado por Deus? O que adianta eu ser apresentado se Deus não me apresenta antes? Mas aí eu conheço um Deus que apresenta Jó, no versículo de número 8, aonde vai dizer: e assim disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Aqui é Deus que está apresentando. Você pode ter a apresentação dos homens da terra. Você pode ter a apresentação dos pastores, ministério, congregação, convenção. Mas se você não tiver também a aprovação de Deus, de nada vale. Porque, bem verdade, é que Jó é um homem rico. Jó ele tinha aproximadamente 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois, muitos funcionários. Além disso, ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas mulheres e era casado com uma mulher. Sendo que, quando ele estava seguindo o teu caminho, ele sempre levantava altar. Entre ele e Abraão, são os 2 homens que mais levantavam altar. Porque ele levantava altar para agradecer o que Deus fez na vida dele. Bem verdade que quando nós vamos ler o livro de Jó, vamos entender que Jó, ele era fiel e se desviava do... O que adianta eu estar no caminho e eu não se desviar do caminho do mal? O que adianta eu estar no caminho e não se desviar das tempestades que vêm contra a minha vida ou até mesmo das tentações que vêm na minha cabeça? Porque o que adianta eu ser crente, mas não me desviar dos erros malignos? Porque tem crente que está na igreja, mas sempre cai nos erros malignos. Ah, mas o pastor não está vendo, a minha esposa não está vendo, meu esposo não está vendo. Mas tem Deus que está observando 24 por 48. Meu Deus, glória a Deus. Eu aprendi uma coisa esses dias, que aonde você estiver, você está sendo observado. E isso é verdade, porque enquanto esse dia eu estava em casa, chegou a mensagem do pregador e falou: pastor, eu queria que você fizesse um vídeo assim, porque eu te acompanho. Eu moro aqui no Maranhão. Eu falei: rapaz, no Maranhão, eu estou em São Paulo, daqui até lá é uma distância imensa. E o povo ainda acompanha, vê os vídeos que nós colocamos nas redes sociais e curte, compartilha, comenta. Então tem gente que está nos observando. Tem gente que está de olho. E mesmo se não tiver ninguém, tem um Deus que vê tudo. Você pode se esconder mais baixo da terra, ele está te vendo. Você pode se esconder no quarto, no escuro, ele está te vendo. Você pode se trancar, mas Deus está te observando. Jó era um homem que tinha tudo, sendo observado por Deus, mas ele levantava altar. Porque o que adianta eu ter tudo, o que adianta eu ter dinheiro, fama, família, bens, se eu não tenho a presença dentro da minha vida?
O que adianta eu ter um bom nome, ser reconhecido, se eu não tenho a presença dentro da casa? Obed-edom, ele tinha na sua casa a sua família, mas o que precisava dentro da casa dele era o quê? Abinadab, em 20 anos, aproximadamente 21, estava com a arca dentro da casa e nada a conter, porque o que adianta eu ter a arca dentro de casa só para ter status? Meu Deus, aleluia. O que adianta eu ter a arca dentro da minha casa para se mostrar? Talvez o texto não diz, mas eu conjecturo. Talvez Abinadab ele estava com a arca, mas não dava a atenção e o valor àquela arca. Só que Davi vai buscar a arca. Meu Deus. O jeito de trazer a arca não era o certo, mas a intenção é boa. Mas o que adianta ter intenção boa, mas do jeito errado? Aleluia. Em carroça de boi. Meu Deus. Mas a eira de Macom é lisa, não tem como a arca tropeçar, os bois tropeçar e cair, mas tudo que começa errado termina. Por isso que Deus permite o boi tropeçar, o levita voltar a mão e ser rupturado de dentro. O texto está dizendo, de dentro para fora. Porque primeiro Deus mostra quem é você por dentro. Para depois Deus colocar aquilo que está fora. Porque Deus não trabalha por fora. Primeiro para depois começar por dentro. Primeiro Deus começa por dentro, o caráter, a índole, para depois Deus mudar a sua transformação por fora. Aí o texto que nós vamos ver, aonde Davi pega a arca, ele vai falar, e agora, o que nós vamos fazer? Tem a casa de um homem ali, eu vou perguntar. É quem? O nome dele é conhecido como Obed-edom. Obed morava Edom. É verdade que se você for puxar a tradição e a história dele, ele já era um levita. Ele já era um tocador. Ele já era um homem que estava, mas saiu, se escondeu. Não vou entrar nesse método, senão nós vamos estender. Então disseram para ele, deixe a arca aí, para que depois nós viemos buscar. A arca fica 3 meses. Quantos meses? A casa de Abinadab estava quanto? 20? Mas espera aí, em 3 meses, Deus prosperou, multiplicou, abençoou e fez a casa honrada. Por que Deus abençoou a casa de Obed-edom, mas não abençoou a casa de Abinadab? Porque o que importa não é ter status ou arca dentro da casa para se mostrar. É reverenciar a presença de Deus no momento certo. Glória a Deus, aleluia. Porque tem gente que quer a presença, mas não sabe cuidar dela. Tem gente que quer a presença, mas não quer estar diante dela. Aleluia. E ele estava diante da arca. Aí Davi voltou para buscar a arca. Olha o que o texto vai dizer. Que quando eles levavam a arca, eles davam 6, 7 passos, sacrificavam. 6, 7 passos, sacrificavam. Era assim até chegar no palácio. Só que quando o vendedor ouve que vai levar a arca, o que ele fala? Mulher, arruma as coisas. Arruma os filhos. Porque se a arca for, eu também quero estar. Aonde a presença de Deus está, eu também quero estar. Porque eu passei que nem Davi, Senhor, retire tudo que eu tenho. Nem que eu perca o reinado, nem que eu perca a coroa, nem que eu perca a cadeira do trono. Mas a tua presença não posso perder. Aí eu vou entender que quando o Jó está diante de Deus levantando o altar, ele quer presença. Ele quer o Senhor. Mas aí um certo dia, Satanás de rodear a terra e passear por ela, porque ele não é onipotente, senão ele não precisava viajar e ficar rodeando. Ele não é onisciente, senão ele sabia o que estava acontecendo. E ele não é onipotente, porque senão ele poderia acabar com o mundo em um estralo. Só que ele estava rodeando a terra, olha isso, rodeando. Então quer dizer que ele já estava observando. Ao mesmo tempo que Deus nos observa, o inimigo também te observa. Ah, mas ele não tem poder contra a minha vida. Dá brecha para você, você me destrói. Aí o texto vai dizer que ele chega, Deus pergunta de onde vieste, de rodear a terra e passear a terra. Só que o texto em si vai dizer que ele vai dizer, eu estava rodeando, estava passeando, cheguei até aqui. Aí ele vai dizer, viste o meu servo Jó? Verso 8.
porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás vai dizer, ele só é assim porque o Senhor tem boquinha. Ele só é assim porque tem tudo na mão. Ele só é assim porque é a Nutella da casa. Só que aí o Deus vai dizer, ah é? E o que você me propõe? Deixa que eu toque tudo que ele tem, um tiro, quero ver se ele vai ficar nos seus caminhos. Deus permite o inimigo tocar. Deus permite o quê? Deus até permite a prova, mas não permite que a prova te mate. Eita Deus, obrigado. Deus até permite você ser provado, mas Deus não permite você morrer no meio da prova. Deus autoriza ele tocar sobre Jó, mas não deixa ele tocar na vida. Aleluia. Tudo que Jó tem, você pode tocar, mas na vida dele não. Os bens dele você pode tocar, mas na vida dele não. Porque Jó estava cercado. E quem está cercado por Deus, ele vai se andar. Ele vai andar bramindo como leão. Ele vai querer ficar de um lado de outro, mas não vai poder tocar. Porque tem um cerco ao teu redor. Tem uma blindagem ao teu redor. Que quando ele chega próximo, ele não consegue tocar. Porque é mais forte do que ele. Você tem um ser, você tem um Deus, você tem um Senhor maior do que tudo e do que todos. Aí o texto vai dizer que ele vai tocar no quê? Naquilo que era de Jó. Vai vir 4 catástrofes sobre esse texto. Ele vai perder os seus bois, ele vai perder sua jumenta, vai perder seus camelos, e o pior, ele vai perder seus 10 filhos. A pior dor não é perder o material. A pior dor é ele ter que enterrar 10 filhos em um dia só. Se um filho machuca, dói, deixa traumas, imagine 10 filhos em um dia só. Isso é que o inimigo pode fazer na vida de um homem, de uma mulher de Deus, em um dia. Porque o texto está dizendo que isso aconteceu em um dia. Então nós não temos que ficar esperando acontecer. Pegue e faça. Ah, mas eu estou cansada. Ore mesmo sentada. Busque mesmo sentada. Ah, eu não consigo mais ficar de joelho. Senta. Ah, eu não consigo mais ficar sentada. Mesmo deitado. Ainda ore. Busque. Entrega a Deus. Porque quem sabe do dia de amanhã não é você, é Deus. Hoje você está aqui. Amanhã tu vai estar na live. Pela minha agenda eu sei onde eu vou estar, mas pela agenda do papai. Olha o que o texto vai dizer. Enquanto ele tomava tudo, enquanto Satanás tocava em tudo, ele ainda adorava. Por quê? Mesmo ele tentando, ele queria que Jó blasfemasse. Só que Jó não blasfemou. Olha o que o texto vai dizer. A mulher dele chega e diz: amaldiçoe esse Deus e... Peraí. Jó olha para ela e fala: como fala tu, uma louca? Deus me deu, Deus mesmo tomou. Bendito seja o nome dele. Não eu vi e não eu também voltarei. Então quer dizer, eu já entrei sem nada. Deus me deu por gratidão e misericórdia. E se ele deixou que eu perdesse, eu tomei, mesmo assim eu sou grato pela vida que ele me deu. Bem material, amanhã se conquista. Mas vida é uma só. Salvação é uma só. Glória! Eu entendo uma coisa, que quando Deus ele quer salvar, ele salva e não tem quem impede. Só que quem tem autorização da minha e da tua vida, eu te digo quem que é. Quem muda a minha tua história, você sabe quem que é? Eu e você. Eu preguei na Bispa Érica, Apocalipse, capítulo de número 4, se me fala a memória, o livro que é escrito por dentro por... O livro de Salmo 126, se me fala a memória, vai dizer que, ainda que antes eu era informe, existia um livro escrito por dentro e por fora relatando a minha. Se esse livro escrito por dentro e por fora relata a minha vida e está selado com 7 selos, e ninguém pode se aproximar, tocar ou desatar, senão aquele que é o cordeiro, Aleluia. mas é leão ao mesmo tempo,
Porque antes de eu ser leão, tenho que ser cordeiro na presença. Eu vou falar. Porque antes de eu ser alguém na presença de Deus, primeiro eu tenho que começar por baixo. Eu tenho que começar como cordeiro. Ele é leão da tribo de Judá. Ele tem o poder de desatar o livro, os 7 selos, para abrir. Só que quem muda muito a história sou eu e você. Porque se eu quisesse vir hoje, eu vim. Mas se eu não quisesse vir, eu não teria vindo. Quem muda a história da minha vida sou eu e você. Se eu quisesse hoje ficar em casa, sair, ir para o mundão, posso. Todas as coisas me são, mas nem todas me. Aleluia. Tudo que está no mundo, mas pastor, tu pode, posso. Mas pastor, você pode tocar, posso. Pode beber, posso. Pode usar, posso. Mas não me convém. Porque o mundo já se foi. Aleluia. Eis que tudo novo se fez. Na minha vida, Deus fará coisas maiores. Satanás, ele fica bravo, mordido. Eu vou entregar já o microfone. Fica mordido. Só que entenda uma coisa: que enquanto o Satanás tenta usar as coisas da terra, ele não blasfema. Tenta usar a mulher, não blasfema. Quem que ele vai usar? Amigos. Quem está próximo. Satanás não quer usar quem está longe, ele quer usar quem está perto. Jesus andou com 12. De 12 separou 3, mas de 3 só um tinha intimidade. Mas no meio dos 12 tinha um que estava com ele. O texto não vai dizer muita coisa sobre ele, mas ele é quem estava com Jesus, tramando a própria traição e a morte dele. Quem vai trair não é de longe. Quem vai trair é quem senta do teu lado e bate a mão nas tuas costas. Só que Jesus, quando estava no Getsemane sendo entregado, ainda recebeu um beijo de Judas. Jesus disse: por que vieste, amigo? Ele não tratou como traidor, ele tratou como amigo. Mesmo sendo traído, ele chamou Judas de amigo. Entenda uma coisa: quando eu vejo que já está sendo perseguido, está sendo tentado, está sendo caluniado, o texto vai dizer que diante de tudo isso, ele se refere com seus amigos como um homem que quer mudar de vida. Eu vou entender uma coisa, no capítulo de número 42, que a vida dele só muda de um jeito. Diga para mim, por quê, pastor? E do que, pastor? Porque quando Jó ignora Satanás, ele reconhece a soberania de Deus. Quando eu rejeito as coisas do mundo, as tentações, eu reconheço quem é Deus na minha vida. Deus vem com um prato, eu não quero, porque eu reconheço a soberania de Deus na minha vida. Ele vem com a proposta, mas Deus olha e fala: quiser aceitar, aceita. Mas se não quiser, eu estou aqui de braços abertos para te abençoar. Jó, diante de tudo isso, olha o que o texto vai dizer. Satanás apresenta-se segunda vez até Deus. Aí Deus fala: e aí, onde tu vieste? De onde era até eu passei a pé? Um dia eu preguei sobre isso. Foi pelo amor de Deus de vocês lá. Um amigo que estava... Eu perguntei aí, varão, tá por onde? Um dia eu tô ali, outro dia eu tô aqui, um dia eu prego lá, outro dia eu viajo pra lá. E tá tomando Santa Ceia? Eu tô no Santa Ceia na igreja dos amigos meus, certo? Tá rodeando a terra e passeando por ela, né? Tá me chamando de Satanás? Não, porque quem não tem pastor pra pastorear, não é ovelha, é bode. É cabrito. Quem que se lembra do filho pródigo? O pai manda matar o quê? Não. Quer dizer, um carneiro cevado. Só que na cabeça do filho mais velho, ele está falando: mas o Senhor não me permite eu matar um cabrito? Mas peraí, cabrito quando ele é novo, é cabrito, mas quando fica velho, se torna... Está dentro da casa do pai,
com porção dobrada, mas tem bode na cabeça. Tem muito crente dentro da igreja com porção dobrada, aí chega alguém, Deus exalta, fala, eu estou aqui há 10 anos e até agora nada. É porque está com bode na cabeça. Tem porção dobrada. Mas, filho, você está aqui, tudo isso aqui é seu, ainda você está aqui. O seu irmão estava perdido, e você está com inveja dele. Você está na casa do pai, tem porção dobrada e ainda está com bode na cabeça. Meu Deus, pega esse bode. Aí eu vou entender uma coisa. Que enquanto ele vai se apresentar pela segunda vez para Deus, aí Deus falou, e aí, viu como é meu servo? Sim, eu vi. Só que deixe que eu toque nele, para você ver se ele vai ser fiel. Deixe que eu toque na saúde. Pode tocar em tudo. Na pele, na carne, nos ossos. Mas na vida dele, não. O inimigo ele não pode tocar. Tem um limite. E para tocar você tem que ter autorização. Aí o texto vai dizer que ele vai fazer o quê? Colocar machadas na pele dele. Machadas como se fosse um câncer. Alguns vão dizer que seria uma lepra. Aí Jó vai se encontrar em um local onde tem cinzas, onde era queimado lixão, ficou cinzas. Jó fica lá, pega um caco de telha e vai coçar suas chagas para aliviar a sua. Porque só quem é caco entende a dor de outro caco. Repito, ele pega um caco de telha para coçar suas feridas, para aliviar a sua dor. Por que caco? Porque todo caco entende a dor de outro, inteiro não entende a tua dor. Mas quem está quebrado junto com você vai entender o que você está passando. Alemara Surianda Canto Revaracé. Quando eu vejo esse texto dizendo sobre caco, eu quebrado, ajudar outra pessoa que também está quebrada? Sim, porque na olaria não tem lixeira, tem restauração para quem está quebrado. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que o oleiro diz? Para me reconhecer um vaso de porcelana ou de barro e saber se ele está bom, eu coloco como? Sobre a luz. Porque a luz revela se tem trinco no vaso. Aí eu vejo Jesus dizendo aos discípulos, eu sou a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Se ele é a luz e ele coloca o vaso entre a luz, quer dizer, eu revelo quem é e quem não é dentro da minha casa. Eu revelo quem está em pecado, eu revelo quem está trincado, eu revelo quem está quebrado, eu revelo quem está com porcelana, eu revelo tudo. Só que diante da minha luz, nada se esconde. Meu Deus. Vou fechar agora. A última coisa que eu entendo, por que Deus deu para Jó tudo em dobro? Alguém sabe? Porque tudo que Deus deu em dobro para Jó é porque Deus deu em juros. Como assim, pastor? Tudo aquilo que você perdeu vai vir em juros para você. Só que para que isso acontecesse, o que aconteceu? Os seus amigos iriam ofertar uma oferta ao altar, só que aí vem Deus e fala para os amigos, não, vai até ele, porque ele vai orar por vocês. O texto está dizendo que quando ele chegou até Jó, e Jó ora por eles, 42:10, e Jó está orando por eles, olha o que o texto diz. E o Senhor disse a Elifaz, temanita, que acendeu contra ti os teus amigos, que falasse a mim, reto como um servo Jó, tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto, para que o vosso servo Jó orarás a vós, para que deverás e aceitarás que é. Então ele faz, Etemanias, Bildade, Suíta, foram e fizeram como o Senhor dissera, e o Senhor aceitou a oração de... Peraí, só aceita a oração de Jó depois que é entregue uma oferta?
Glória a Deus. Exaltado é o seu nome, Pai. Coisa linda. Só é entregue diante do Senhor uma oferta. Olha isso, só é entregue ao Senhor uma oferta para que venha receber a oração naquele momento. E Deus aceita a oração de Jó. Só que quando nós vamos ver Deus aceitando a oração de Jó, olha o que o texto diz. E o Senhor virou. Mas peraí, cativeiro significa um lugar onde você fica preso. E onde Jó estava? Estava no meio das cinzas, do lado do lixão, cheio de chagas, se coçando com um caco, fedendo, porque chagas fede. Bicho na pele, só que ele estava se coçando e Deus ouve a oração de quem está sofrendo. Porque se você quer ter uma coisa na tua vida, é marcas. E Deus só escuta a oração de quem tem marcas. Olha o que o texto está dizendo, que quando Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus... Peraí, se é amigo, porque em 20 capítulos os amigos começaram a acusar Jó de ladrão e adúltero? Amigo acusa, amigo aponta, amigo dá o braço a torcer. E por que os amigos apontaram? Porque amigo de verdade está com você quando tudo está bem e quando tudo está mal. Só que tem amigo que fica do teu lado para te usar como muleta para crescer. Depois que cresceu, te joga no buraco que nem fizeram com José. Queriam o quê? A túnica de José. Que a túnica pode levar, mas o que não pode levar é a chamada da tua vida. Oh, aleluia! Enquanto ele está orando, Deus vira o cativeiro de Jó. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuiu em juros e correções monetárias. Eu não sei o que os irmãos perderam, mas Deus vai dar tudo em correção, em juros e correções monetárias. Era um carro, Deus vai dar 2. Era uma casa, Deus vai dar 2. Era dinheiro, Deus vai dar tudo. Era saúde, Deus vai dar em dobro. Só que para que você venha a ter tudo em dobro, primeiro você tem que fazer o quê? Orar. O que é orar? Dialogar. Eu converso com tu conversa comigo normal. E com Deus, tu conversa como? Será que a tua oração está passando do teto? Será que a tua oração está passando do primeiro céu, do segundo céu, está chegando ao terceiro céu? Será que a tua oração está alcançando o desejo de Deus? Aqui nós não estamos falando sobre religião ou placa, aqui nós estamos falando sobre Deus e homem. Porque placa pregam por aí, religião pregam por aí, mas e Deus e o homem? E salvação? Um culto no lar. Eu poderia ter trazido aqui Zaqueu, terá salvação na sua casa, só que Deus está dizendo, eu aqui estou trazendo porção dobrada. Cativeiro virado, porção dobrada. Cativeiro está virando e a porção está vindo dobrada. Amém? Vamos se pôr de pé? Missionária Glória, louvar mais um hino, em nome de Jesus. Aleluia.